Bom dia, amados. Graça e paz. Espero que os irmãos estejam bem, que a semana tenha sido uma semana abençoada, uma semana que os irmãos tenham percebido a graça, o mover de Deus em cada pequeno detalhe da vida de vocês, porque tantas vezes as coisas acontecem, a gente nem percebe, pensa que é o acaso, foi a sorte, mas quem conhece a palavra de Deus sabe que ele tem o conhecimento de quantos cabelos a gente tem na cabeça, né? Nos conhece antes de estarmos no ventre das nossas mães, e ele sabe tudo que a gente vai pensar antes mesmo que venha à nossa mente, né, o pensamento. Então, que a gente tenha completa certeza, né, que ele tem cuidado, ele tem observado, ele tem nos acompanhado, né? Tantas vezes durante o sofrimento é complicado, né? A gente acha que Deus tem nos abandonado e a gente está ali sozinho, mas não. Em todos os momentos Deus está conosco, Deus sabe exatamente o que a gente está sentindo, Ele sabe qual que é o nosso limite, Ele sabe muito bem o que a gente deve passar, porque muitas vezes só através disso que a gente consegue melhorar, né? Que a gente consegue ser lapidado, que a gente consegue sair do outro lado mais forte, né? Sofrimentos durante a vida, né? É isso que a gente vai tratar hoje aqui na nossa aula da EBD. Chegamos na lição 10 e o título da nossa lição é Vitória apesar do sofrimento. Então, hoje a gente vai tentar entender que a vitória ela pode ser alcançada em meio ao sofrimento, né? Então, você vê que você muitas vezes está sofrendo e pode pensar que esse sofrimento aqui vai me levar para a derrota, esse sofrimento aqui vai fazer com que eu perca a minha felicidade, esse sofrimento aqui vai fazer só com que eu me afunde mais nesse buraco, né? Mas não, a gente tem que saber que com Deus nas nossas vidas, a gente pode estar passando por sofrimento, mas se a gente estiver passando por sofrimento seguindo o que Ele fala para nós seguirmos, com certeza a gente vai passar por esse sofrimento e sair vitorioso do outro lado, né? Como Paulo vai nos dar o exemplo aqui na lição de hoje, né? A lição, a gente vai estudar a Bíblia em Filipenses. Hoje vai ser o capítulo 1 e o capítulo 2 de Filipenses. E o primeiro tópico da revista fala assim: vitória, apesar do sofrimento, é possível quando em todo tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. E o texto está em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, e diz assim: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Então a gente vê aqui que Paulo, mesmo estando preso, mesmo sabendo que ele estava chegando ao final da vida dele aqui nessa terra, que provavelmente ele ia ser executado de uma maneira bem brutal, ele estava feliz. Se você for ver, essa carta de Filipenses é uma das cartas mais alegres que tem no Novo Testamento inteiro. A palavra felicidade e alegria aparece por 17 vezes. E no momento que Paulo poderia estar se lamentando muito, porque ele estava preso, ele estava ali enclausurado, ele estava ali sendo perseguido e sendo julgado por só querer levar o bem para as outras pessoas, só querer levar as boas novas de Cristo, levar a salvação. Então ele podia muito bem estar revoltado e tá angustiado ali pensando, puxa vida, mas Deus me abandonou, alguma coisa do tipo. Mas não, ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, que mesmo ele sofrendo da maneira que ele estava ali, ele estava dando o exemplo de como ser um seguidor de Cristo, como ser um servo de Cristo, que até o final ele estava lutando para que o nome de Cristo ali fosse bendito. Ele nem se importava com o nome dele, do que pensassem a respeito dele. O que importava para ele é que o evangelho prevalecesse e fosse para frente, né? Paulo estava preso, mas a palavra de Deus ali, ele sabia que estava livre, que a palavra de Deus ali ia alcançar muitas nações, ele sabia dos planos de Deus, ele sabia que o propósito que Deus tinha para a vida dele estava se cumprindo, né? Então isso dava uma felicidade naquele momento que ele estava passando de perseguição, de sofrimento, né? De prisão. Então, dá um ótimo exemplo já para nossas vidas nos dias de hoje, né? Como que tem sido o sofrimento que nós passamos por seguir a palavra de Deus? Porque é óbvio que a gente vai sofrer nesse mundo. A gente não está conformado, né? Não está na forma desse mundo. Então, o mundo automaticamente nos persegue.
Uma coisa que certa vez eu ouvi um pastor falando e tem um certo sentido, né? Pensa nisso comigo. Se você não está sofrendo nenhum tipo de perseguição pelo Evangelho, será que realmente você está seguindo o Evangelho? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, vai na contramão do mundo, vai contra tudo que o mundo diz. Será que a gente está deixando que o mundo entre nas nossas opiniões, o mundo venha e a gente às vezes finge que uma coisa que está contra o que a palavra de Deus fala, só para a gente não entrar em atrito contra as pessoas? Como que a gente tem feito isso? Que a gente não perca a oportunidade de falar da palavra de Deus nunca, independente da situação, independente de onde a gente esteja, que a gente possa sempre ser sal e luz de verdade nessa terra. Que mesmo que aquilo possa vir trazer para a gente perseguição, possa vir trazer chacota, possa vir trazer alguma coisa que vai nos desagradar momentaneamente ali. Puxa a vida, mas como que eu vou ficar sendo visto perante a minha família, perante a sociedade? O que importa os homens pensarem de nós? O que mais importa é o que Deus pensa de nós, né? E o que a gente não pode se esquecer nunca é que um dia nós morremos para nós mesmos, para podermos viver para Cristo. Então não importa o que vão pensar de nós, como Paulo não ligava nem um pouquinho para o que pensavam dele, né? Mas importam sim o que vão pensar a respeito de Cristo, né? Porque a gente vai estar levando essas boas novas de Cristo e é Cristo que pode fazer diferença na vida das outras pessoas. A gente não perca oportunidades nunca, né? E se a gente não estiver passando por nenhum sofrimento pela palavra de Deus, que a gente se autoavalie e veja onde que a gente às vezes está se ausentando, né? Está deixando de entrar em atrito, está deixando de mostrar a nossa cara, dar cara tapa, né? Eu acho que é uma maneira clara de falar, né? Que tem um ditado popular de você ser cristão e você lá e mostrar que você é cristão e ter atitude, né? Que a gente não perca, né, as oportunidades. O próximo tópico aqui fala a respeito da vitória sobre o sofrimento, sendo possível porque mesmo no sofrimento não perdemos nossa intensa expectação. E o texto bíblico está em Filipenses 1:20 e diz assim: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Você vê que quando não tem convicção, com compromisso com a verdade, você acaba perdendo sua esperança, né? Porque aqui uma esperança no sentido de que você vai estar tendo a esperança do reino dos céus, uma esperança em Cristo, né? Não uma esperança das coisas nesse mundo. E esse sofrimento que você passa pelas coisas de Cristo, esperando alcançar isso, faz total sentido se você tem a plena convicção de que isso é verdade, né? Se você está de verdade com a sua fé pautada nisso, né? Agora, a partir do momento que você deixa essas coisas de lado e aí você começa a sofrer por coisas que você mesmo escolheu, você tomou mas teve mais escolhas, né? Tomou umas atitudes que não são convenientes com o que você deveria fazer para você ter um futuro melhor, para você ter uma condição melhor. E, infelizmente, o que a gente planta, a gente vai depois colher. E depois fica, mas eu estou passando por um sofrimento. Mas por quê? Porque a culpa foi simplesmente sua mesmo. Agora, aqui, esse tipo de sofrimento que estamos estudando na revista, que o autor da revista está tentando nos mostrar, é o sofrimento que a gente passa por causa de Jesus Cristo, por causa da palavra de Deus, por causa da escolha que a gente fez um dia, né? Então, que a gente possa conseguir estar convicto de que o que a gente está passando de sofrimento pela palavra de Deus tem total sentido pela nossa esperança do que a gente sabe que vai vir depois disso, que vai ser muito maior e muito melhor do que qualquer sofrimento, qualquer mal que algum ser humano pode fazer por nós, né? Porque vai ser coisas que a gente vai colher na eternidade, né? Que a gente não deixe que nada nesse mundo, né? Nem mesmo as lágrimas tirem a nossa expectativa, né? Tirem a nossa esperança de que Jesus Cristo já fez tudo que deveria ser feito por nós e que nós recebemos de graça, né? A sua salvação, a sua redenção, e agora a nossa parte é simplesmente seguir os passos dele aqui, né? Se for chorando, se for com perseguição, se for com qualquer tipo, né, de pessoas
fazendo coisas que vão de encontro com o nosso interesse pessoal, só por causa da palavra de Deus, que a gente consiga seguir firme, porque a nossa esperança está firmada no que não falha nunca, né? E isso faz com que a gente consiga caminhar, né, a passos largos, independente de qualquer situação complicada que a gente venha a passar aí por causa da palavra de Deus nas nossas vidas, né, por causa da transformação de Deus nas nossas vidas. O próximo tópico aqui fala a respeito da vitória sobre o sofrimento, sendo possível, porque nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Em Filipenses 1, 20, e aqui um pedacinho do capítulo 2 e versículo 11. Como está na revista aqui, os irmãos que tiverem a revista, então eu vou ler aqui ele resumido, essas duas partes, Filipenses 1:20 e Filipenses 2:11. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele deu exemplo de como ele veio aqui nesse mundo para sofrer. Ele, sendo Deus, ele se fez homem, deixou toda a glória dos céus e veio aqui para servir, veio aqui para sofrer. Ele veio aqui como sendo Deus, como sendo Rei, como sendo Senhor, mas ele veio aqui mostrando como nós devemos ser, né? Ele nos mostrou que ele veio para servir, e nós então também, seguindo ele, temos que servir como ele serviu. E ele foi até o final, até morte por cruz, até as últimas consequências. E conosco, né? Como que tem sido? Será que às vezes na primeira dificuldade a gente já dá aquele passo para trás, a gente já tenta se esquivar, tenta se desviar, tenta mudar de assunto, tenta fugir, tenta fingir que, mas isso não é nada, né? Fazer isso aqui que todo mundo faz, eu vou fazer também, né? Para mim poder me socializar aqui com as pessoas, né? Que a gente possa saber que tudo que a gente faz para Jesus Cristo, a gente vai estar fazendo para a gente poder estar alimentando a nossa intimidade com Deus, para a gente estar fazendo com que o Espírito Santo tenha mais atitude a cada dia nas nossas vidas. Então, que a gente não deixe que a nossa carne prevaleça, que a gente possa enfrentar as dificuldades que vierem a aparecer e a gente não vá decepcionar a Jesus Cristo, né? Não vá decepcionar o Espírito Santo que habita em nós com as nossas atitudes egoístas de querer fazer coisas que vão simplesmente nos dar ali prazer, que vão fazer com que a gente saia de situações que talvez ficariam complicadas, difíceis para a gente por nós sermos cristãos, né? Tem uma história que é bem interessante a respeito de até que ponto você vai por Jesus, né? Tinha uma igreja no interior, longínquo, assim, uma cidade pequenininha, né? Então estavam ali sempre se reunindo, todo mundo, né? Todo mundo na cidadezinha se conhecia. De repente chegou uma milícia lá, uma milícia armada, e eles entraram na igreja ali, todos encapuzados e com AR-15 e umas armas muito potentes, fuzil, metralhadora ali, e entraram na igreja e de repente todo mundo ficou assustado, né? E aí eles já pararam o culto na hora e falaram assim: eu quero saber aqui quem que está disposto a morrer por Jesus Cristo. Aí o pessoal ali já todo mundo alvoroçado, começou algumas pessoas já a chorar, outros sem saber o que fazer, e aí eles separaram as pessoas. Quem está disposto a morrer para Jesus Cristo passa para esse lado, quem não está disposto a morrer vai para esse outro lado aqui. E aí se separaram ali, né? Muitas vezes famílias até, né? Pai para um lado, mãe para o outro, filho para um lado, né? O avô para o outro, porque ali naquele momento do íntimo do coração da fé, né? Cada um foi decidindo se estava disposto mesmo a ser fuzilado ali ou não pela sua fé, né? E aí a partir daquele momento ali que dividiu a igreja em duas partes, as que estavam dispostas a morrer e as que não estavam dispostas, eles pegaram as que não estavam dispostas e colocaram todos para fora da igreja, e as que estavam dispostas a morrer, eles pegaram, tiraram o capuz,
mostraram que na verdade ali eles eram missionários, né, que estavam chegando ali de um lugar que tinha guerrilha, então por isso que eles tinham ali tantas armas, tantas coisas, só que eles precisavam só dos verdadeiros crentes ali naquele momento, porque eles queriam continuar levando a palavra de Deus e eles precisavam das pessoas certas, então aquilo era uma espécie de um teste, né? Então não sei se você já parou para pensar que se você chegasse no extremo desse, né? Será que você morreria por Jesus Cristo? Porque é muito bonito, né? Você fala assim, não, um dia eu morri para mim mesmo e nasci para Jesus Cristo, e nasci junto com Jesus Cristo e agora eu vivo por Ele. Mas até que ponto vai isso, né? Espero que no primeiro sofrimento não seja, né? Que o primeiro sofrimento que apareça você já, em vez de deixar sofrer para que Jesus Cristo seja enaltecido, não, você põe Jesus para escanteio e você segue a sua vida, né? Que isso possa estar no nosso coração ali, sempre bem latente, né? Que a gente tem que estar com Deus acima de todas as coisas, né? E que a gente está aqui para honrar e glorificar a Deus e Jesus Cristo também, né? Na pessoa de Deus que é o nosso Salvador aí, que a gente não vá no caminho mais fácil, né? Que a gente possa sempre estar indo no caminho mais correto, né? Que o Espírito Santo possa nos dar forças para isso sempre, né? Continuando aqui, o próximo tópico fala da vitória sobre o sofrimento, sendo possível quando aprendemos a nos alegrar sempre no Senhor. E em Filipenses 2, 17 e 18, a palavra de Deus nos diz assim: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Aí aqui a gente tem um paradoxo e tanto, né? Não que seja uma coisa contrária, né? Mas é um pensamento um contrário do outro, né? Como que você vai se alegrar no sofrimento, né? Você vai se alegrar quando você está chorando, você vai se alegrar quando você está passando por dificuldade, você vai se alegrar em momentos que normalmente não vão estar te passando nenhum conforto, né? Que tipo de alegria que a gente pode ter, né, nisso? Alegria quando há dor, alegria quando os ventos são contrários, alegria quando houve ameaça de morte, como houve com Jesus, né? Então, para a gente ter essa alegria, somente através do aprendizado da fé mesmo, né? Porque essa fé vai fazer com que a nossa alegria vai ser traduzida em fidelidade, porque você sabe que você vai estar sofrendo, e naquele momento que você está sofrendo, você está imitando exatamente ao seu Mestre, ao seu Salvador Jesus Cristo, porque ele veio aqui e ele sofreu, e ele falou que a gente também ia passar por sofrimento. Não é que você aceitou Jesus Cristo e agora daqui para frente então a sua vida você não vai ter que enfrentar mais nada. Não, como infelizmente tem muitas igrejas que estão pregando aí fora, né? Ah, você aceitou Jesus Cristo, então daqui para frente você vai ganhar muito dinheiro, você não vai ficar mais doente, é só felicidade na sua vida. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que a gente vai passar por muitas dificuldades, que a gente vai passar por sofrimento, que a gente vai seguir os passos de Jesus Cristo. Ele veio nessa terra aqui e sofreu tanto por nós, a gente também vai ter que estar disposto a sofrer tanto pelas outras pessoas. E a partir do momento que você sofre, mas você sabe que você está sofrendo não por uma atitude sua e uma escolha sua, mas você está sofrendo pela palavra de Deus, que aquilo possa trazer alegria no seu coração, como estava trazendo ali no coração de Paulo, né? Ele sabia que, para ele chegou num momento da vida dele que, se ele vivesse, ele estava vivendo para Jesus Cristo, e se ele morresse, morrer para ele era lucro, porque ele já ia estar junto com Deus lá no céu, onde ele não ia ter nunca mais sofrimento, não ia ter mais fome, não ia ter mais dor. E conosco também tem que ser dessa maneira. A gente tem que estar sabendo que, se a gente está vivendo aqui, a gente vai estar vivendo com Cristo. Então, nos momentos que a gente vai estar sofrendo, a gente estiver sofrendo por Ele, que isso possa nos dar de verdade alegria. Porque a gente sabe que isso é conforme a nossa esperança de que esse sofrimento todo, a gente vai ter uma vitória lá no final, né? Esse sofrimento todo faz parte da nossa trajetória aqui e é só passageiro. E não a gente achar que esse sofrimento está vindo para nos derrubar, para nos derrotar. Esse sofrimento está vindo sempre para nos deixar mais fortes, né? Nos deixar mais parecidos com Jesus Cristo, mais prontos, né? Para a próxima missão, para a próxima maneira que Ele está querendo nos levar e nos usar, né?
O próximo tópico da revista aqui fala a respeito do sofrimento sendo possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Então, em Filipenses 2:25, diz: Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Aqui, então, a revista fala para nós a respeito de que a gente tem que ter algum companheiro, algum irmão que a gente consiga sempre estar dividindo os nossos sofrimentos, dividindo as nossas cargas. É muito complicado a gente se fechar e achar que sozinho a gente consegue resolver tudo. Porque quando a gente vai passar para o nosso irmão uma pessoa que vai ser o nosso conselheiro, o que você está passando, ele ali, conhecedor da palavra de Deus também, muitas vezes vai fazer com que a gente enxergue o que a gente está passando de uma maneira que a gente não viu e aponte na palavra de Deus soluções para aquilo, tanto para nos animar, tanto para que a gente possa ter uma escolha conforme Deus espera. Então é importante que a gente procure irmãos que são crentes mesmo, que vão nos dar bons conselhos, para que no momento que a gente esteja passando por dificuldade, a gente possa ter aquele ombro amigo ali para a gente poder conversar, poder desabafar e poder ouvir bons conselhos, né? Ouvir, ou quem sabe através dele, Deus vai estar falando conosco, né? Você, às vezes, lê a palavra de Deus, Deus fala também com você, mas Deus pode muito bem usar um irmão para falar com você. E a gente tem que estar disposto a nos abrirmos, né? A estar com o nosso coração ali aberto, não nos isolarmos, né? Mas sim, simultaneamente, um estando ajudando o outro. Tanto nós estarmos dispostos a ajudar e aconselhar os nossos irmãos e a suportá-los, dando suporte nos momentos que eles passam por dificuldade, como a gente também saber que ninguém é um super-homem, ninguém é um super-herói que sozinho consegue todas as coisas. Que nos momentos de sofrimento, de dificuldade, procure o seu irmão ali e procure o seu amigo e saiba que ele pode, sim, muito bem te dar conselhos bons e pode te ajudar a sair dessa situação que você está. Muitas vezes até olhar por um ângulo diferente, né? Quem sabe você vai chegar lá para ele falando do que você está passando, de como está difícil alguma situação, e ele vai te animar, né? Fala assim, olha só, mas você está vivendo tudo isso aí por causa de Jesus Cristo na sua vida, né? Essas atitudes que você está tomando aí, que são tão difíceis, é porque você está honrando e glorificando a Deus, e você já saia dali, né, com o coração fortalecido ali, né, que o Espírito Santo te engrandeça e te dê mais força para você continuar e passando pelo mesmo sofrimento, mas com muito mais potência, né, potência que Deus vai estar te dando ali, né. Então que a gente tenha esse hábito, né, de nos abrirmos com os nossos irmãos constantemente pelas dificuldades que nós passamos, para que a gente possa ser fortalecido e também a gente sempre possa estar disposto, né, a nos mostrarmos aos nossos irmãos nos momentos que eles precisam, né, que estão passando por alguma coisa que faça com que eles estejam em dificuldade, que eles estejam angustiados, que eles estejam enfrentando qualquer tipo de problema, né? Que é isso que é a Igreja de Cristo, né? Unidos, caminhando, todos juntos, né? Conforme Deus nos ordena nessa terra aqui, né? Um ajudando o outro, um pegando na mão do outro ali, um sempre fazendo com que o outro continue firme na caminhada, né? Bom, vamos chegando aqui no final da nossa lição de hoje. Eu vou ler com os irmãos aqui o textual da nossa lição de hoje. Está lá em Filipenses 2, 5 e o versículo 8. E diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, que a gente possa ter esse mesmo sentimento de que, como Jesus veio a essa terra, sendo Deus, se fez homem, se humilhou por nós, a gente possa também viver nessa terra aqui, sendo servos de Jesus Cristo, e que a gente possa estar sempre pronto a sofrer e a passar o que for, para que a gente possa continuar seguindo os passos dele. Aqui no finalzinho da revista eu vou ler a conclusão com os irmãos.
Quando sofrer, avalie seu sofrimento, a natureza de sua dor, seu sofrimento está relacionado à sua fé ou alguma negligência. Seu sofrimento, choro e dor são por causa do Evangelho ou por suas ambições pessoais e negligências. Quando esse sofrimento vier, não se esqueça de transformar dor em semeadura para o avanço do Evangelho e exaltar o senhorio de Jesus. O que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? E aqui ele nos dá 3 tópicos para nos ajudar a gente passar pelos sofrimentos que iremos enfrentar com certeza por seguirmos a Jesus Cristo. Entenda que o sofrimento é algo natural na vida humana. Aqui a primeira coisa é você saber que a gente vai ter que sofrer em algum momento. Então a gente tem alegrias e tem sofrimentos e é uma constante na nossa vida. Você nunca vai ser só alegre, mas também tem a notícia boa. Você nunca vai estar só sofrendo. A gente tem que saber que no momento que a gente chegar num sofrimento, a gente não vai estar ali para sempre. A gente tem que saber que a gente vai sair daquela situação. Então a gente conseguir lidar da melhor maneira com aquilo que a gente está passando naquele momento. Porque a nossa natureza humana faz com que a gente sofra. Graças a Deus que é passageiro, que quando a gente morrer aqui a gente vai estar junto de Deus e lá a gente não vai ter mais sofrimento. Isso aí a gente não consegue nem imaginar na nossa cabeça como vai ser isso, né? Mas imagino que vai ser muito bom. Segundo, saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural com sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Então, que no momento que você esteja sofrendo, você veja se aquilo ali você está sofrendo porque você está seguindo a Deus, seguindo a palavra de Deus, ou aquele ali é um sofrimento por alguma coisa que você escolheu, né? Porque muitas vezes fica difícil você culpar a Deus por coisas que você mesmo plantou, que você mesmo escolheu e depois você está colhendo, né? E agora, não que esse sofrimento você não possa buscar ajuda do seu amigo, né, do seu irmão, também todo sofrimento sempre um tem que estar apoiando o outro. Agora a gente tem que estar pronto para a gente sofrer por coisas que Deus coloque no nosso caminho, que vão fazer com que a gente cresça, com que a gente amadureça como cristão. E isso que vão ser o sofrimento que, em vez da gente ficar triste, a gente ficar revoltado, seja um sofrimento que faz com que a gente se alegre, porque a gente vê que Deus está ali mesmo que nos testando, né, para nos purificar e a gente sair mais forte do outro lado, né? Então, ver essa diferença de sofrimento que a gente tem por coisas que nós escolhemos, né, negligência, erros que nós fizemos, ou se o sofrimento que a gente está passando naquele momento é um sofrimento por estarmos seguindo a Jesus Cristo. E o último aqui, em qualquer tempo, nunca esqueça que Deus cuida de você em toda a sua caminhada. Então, independente do sofrimento que você esteja passando, se for por escolha sua, ou se for por que você está seguindo a Jesus Cristo nessa vida, você saiba que você nunca está sozinho, que Jesus está contigo, que Ele foi embora, Ele está junto, né, com Deus nos céus, mas deixou o Espírito Santo habitando conosco aqui. Então, na Trindade, o Espírito Santo continua aqui conosco e que Ele está nos guiando continuamente. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele está presente nas nossas vidas diariamente, fazendo com que a gente consiga ter atitudes que vão contra a nossa natureza, nos dando força, nos direcionando nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, para que a gente consiga ficar mais parecido com Jesus Cristo, né? Para que a gente consiga agradar a Deus nessa terra de uma maneira que, pela nossa natureza, pela nossa própria força, a gente não conseguiria nunca, né? Então, que quando a gente esteja passando por sofrimento, estivermos passando por sofrimento, que a gente saiba que a gente não está sozinho, que Deus está conosco, né? Se for por erro nosso, a gente saiba que Deus Ele é misericordioso e sempre dá outras chances, né? E Jesus Cristo morreu e só um arrependimento genuíno que Ele necessita para que a gente possa ter acesso a Ele novamente, né? E se for sofrimento por causa de Cristo, né, que isso possa nos dar alegria, da gente ver que a gente está no caminho certo, né? Porque nessa vida aqui, se você não passar por nenhum sofrimento por causa de Jesus, que a gente vê e faça uma autoavaliação e veja se realmente está seguindo a palavra de Deus à risca, né? Porque seguindo a palavra de Deus, a gente vai ter muitos conflitos com esse mundo, né? Porque não é o que esse mundo prega, né? E a gente tem que seguir não o que o mundo diz, mas sim o que a palavra de Deus nos diz. Amém, meus amados? Então vamos orar aqui para acabar nosso EBD. Bom Deus, te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos dar a tua palavra,
que o Senhor possa estar conosco, Pai, nos direcionando, que sempre que nós passarmos por dificuldades, por sofrimento, que a gente possa ter a certeza que o Senhor está conosco, Pai, nos levando, nos direcionando, porque a nossa vida está entregue nas Tuas mãos, Pai eterno. Então que a Sua vontade sempre prevaleça e que a gente possa sempre descansar, Pai, que apesar dos problemas, das dificuldades, sabemos que o Senhor tem o total controle de todas as coisas. Esteja conosco, com todas as nossas famílias, Pai eterno, continua nos direcionando, nos guardando, Pai, pois sabemos que o Senhor tem o melhor sempre para as nossas vidas. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Então é isso, amados irmãos. Ficamos aqui com mais uma aula da EBD. Que os irmãos tenham uma ótima semana e que logo nós possamos nos ver, né? E acredito que agora no mês de agosto vamos voltar com as nossas reuniões presenciais e acho que não vai dar para dar um abraço nos irmãos, né? Que isso vai demorar um pouco, mas só de nos vermos pessoalmente já vai ser muito bacana, né? Um abração a todos, por enquanto um abraço virtual, né? Fiquem com Deus e até semana que vem.